Boa noite, amigos. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tá? Quiet Please, Jocineia, Paulo San, Esleana. A Esleana foi das primeiras que chegou aqui no chat. Se não a primeira, César. Gostei do que você falou aqui, Paulo San. Teu sensei falou para você, né? Como o meu Shidoshi me dizia, no fogo da batalha que o melhor aço é forjado, Banzai. O Raskel, você tem essa expressão parecida também em relação ao direito, né? Que ele fala que é na violação do direito que o direito brilha. É em sua violação que o direito brilha. Isso está em teoria pura do direito. Tá? Sempre legal esse tipo de citação, né? Vinícius Oliveira, Rafael Camilo, Marcelo Rosa. Bom, queria começar com vocês, meus amigos. Eu sei que não é propriamente para o pessoal que está no chat o que eu vou falar agora, tá? Vinícius de Fairfax, Virgínia. Que legal, legal. Pergunta, pensa em voltar para o Brasil ou não? Vai ficar aí direto, né? Acho que tá falando com o pessoal hoje, né? Marcelo Rosa, Isleana, estou ansiosa, às vezes a primeira perdida em horários e tudo mais. Primeiro eu vou falar com vocês, meus amigos, e não é necessariamente para vocês que estão aqui no chat agora, vendo a live ao vivo, que eu estou falando, porque eu sei que vocês pensam da forma muito parecida com a que eu penso. Mas eu vou conversar muito com o pessoal que assiste os vídeos depois, né? Eu fico me perguntando assim, o que vocês querem de um produtor de conteúdo? Vocês querem que eu chegue aqui, fique contando mentirinha, fique contando historinha, fique falando que vai ter uma contra-revolução, que vai ter um contragolpe, que o general Heleno falou, que eu faça a leitura, uma hermenêutica mágica do Diário Oficial, porque hoje tem especialista em Diário Oficial da União, né? O pessoal fica lendo que nem aqueles videntes leem borra de café, né? Porque, assim, eu fiz alguns vídeos aqui no canal falando, olha, não vai acontecer isso, não vai acontecer isso, não vai acontecer isso. Gente me xingando aqui no canal. O canal perdeu acho que 400 inscritos, tá? O canal perdeu acho que 400 inscritos. Gente me xingando, me chamando de desmotivador, que o canal deveria chamar momento desmotivador e não momento conservador. Gente que me chamou de faz o L, gente que me chamou de comunista, gente que me chamou de infiltrado, gente que me chamou de moleque, tá? E assim, né? Então, a gente pode fazer análise, ou a gente pode pegar, fazer uma brincadeira, ó, porque o que não falta nesse momento é gente para vender ilusão na internet. Tem uns 10 canais aí para vender ilusão na internet, tá? Então, tem uns 10 canais aí para vender ilusão na internet. Eu não ligo não, Isleana. A minha única preocupação só é que as pessoas têm que entender, assim, as pessoas não podem querer se iludir, entendeu? As pessoas não podem querer se iludir. Por exemplo, eu fiz uma live que eu até, de brincadeira, na capa da live, eu coloquei tic-tac, mas o tic-tac foi uma brincadeira que eu fiz, por quê? Porque eu não uso o termo tic-tac, né? 72 horas para quê, Marta Patriota? Só mais 72 horas. Para quê especificamente? Eu fiz uma live que eu até chamei de tic-tac, que eu brinquei, porque eu mesmo não uso, né? Só que assim, aquela live eu fiz baseado no que escreveu um procurador militar, um procurador de justiça militar, um subprocurador de justiça militar, para ser mais específico, Carlos Federico, não sei das quantas, tá? Ele escreveu um parecer, eu achei que aquele parecer, e eu até fico, bom, basta falar que assim, aquela live gerou um convite para que eu fosse conversar sobre aquele parecer na Revista Oeste, com a Ana Paula Renck, com o Fiuza, com Augusto Nunes, né? Então, assim, acho que alguma base do que eu estava falando eu tinha naquela live. Mesmo assim, eu não estava muito animado, tá? Eu não estava muito animado. Infelizmente, não aconteceu. Infelizmente, o que nós queríamos que acontecesse não aconteceu.
O problema é o seguinte, meus amigos, a culpa, em hipótese alguma, pode ser do mensageiro, tá? Porque vocês me acompanham aqui, vocês sabem disso, principalmente a Esleana, o Sandro, a Quiet Please, o Paulo Sam. Até agora foram os 400, Paulo. Até agora foram os 400. Faz 4 anos que eu tenho falado aqui no canal que esse dia ia chegar. Que a direita brasileira cometia os mesmos erros, e daí eu falava com a experiência dos meus amigos venezuelanos, que a direita brasileira cometia os mesmos erros da direita venezuelana. Os mesmos erros. Eu falava brincando com vocês, brincando, sério, que eu estava vendo um filme repetido. Né? E 4 anos, gente. 4 anos. 4 anos que eu estou martelando na mesma tecla. 4 anos. Papini, 40 dias calado, quando aparece ainda chora, já estava tudo claro. Deixa eu falar uma coisa. Teve gente que até me criticou pela desconfiança que eu lancei sobre o presidente. Eu vou falar sobre isso também, Armenion. Teve gente, eu vou até marcar, tá? Que não está na pauta oficial. Teve gente que me cobrou pela desconfiança que eu cheguei a lançar sobre o presidente da República. Né? Eu cheguei a sugerir. Será que não houve um acordo? Interrogação, como diria o Avalônia. Deixa eu tentar explicar uma coisa para vocês, meus amigos. O que aconteceu? Vamos lá. Nós tínhamos maioria do povo, nós tivemos um governo vitorioso na área econômica, com maioria do povo. Do outro lado, não dá nem para chamar de partido, é uma Orcrim, né? Do outro lado, não, ele não morreu com a Please, ele teve uma parada cardiorrespiratória só. Do outro lado, a gente não pode nem chamar de partido, é uma Orcrim, né? E mesmo assim nós perdemos. Eu sei que tem fatores externos, daquela palavra que começa com a letra F, tá? E que a gente não pode falar aqui, porque senão o canal é derrubado, etc. Mas vamos lá, vamos procurar entender uma coisa. Se fosse uma situação do mundo empresarial, eu vi que ele teve infarto. Se fosse uma situação do mundo empresarial, nós estaríamos falando de uma empresa que foi à falência. É disso que a gente está falando. Porque não se trata de uma eleição apenas que nós perdemos, tá? Não se trata apenas de uma eleição que nós perdemos. Se trata de uma eleição de uma turma que, com dolo, com culpa, eu acho que até com dolo, que querem destruir o Brasil e transformar o Brasil numa ditadura. Então, assim, não é que a gente perdeu uma eleição, puxa vida, eu gosto mais do candidato A e o candidato B foi eleito. Não, não é isso. Não é disso que eu estou falando. É algo muito pior. Então, assim, a gente tem que comparar esse processo da perda de eleição a uma empresa que foi à falência. E se alguém aqui é empresário, acho que imagino que alguns de vocês devam ter seu negócio e tal, ou ser empresário de si próprio, tudo bem, Marta, eu concordo com isso. Mas, vamos lá, eu só não quero perder meu raciocínio. Eu concordo com isso, mas o Serimedo fala que o Bolsonaro teve 52. O Serimedo fala que o Bolsonaro teve 52. Vamos combinar que pelo menos 30 o Pinguço teve? Pelo menos 30, desculpa, 30 eu acho muito para alguém que roubou $1 trilhão da economia brasileira. Tá? Eu acho 30 demais. Então, não, mas eu quero falar o seguinte, Paulo, minha analogia é a seguinte, a gente tem que comparar esse momento como de uma empresa que vai à bancarrota. E quando uma empresa vai à bancarrota, eu sei porque eu trabalho com isso, você tem que investigar todas as possibilidades possíveis. Dentre elas,
a possibilidade cruel do CEO ter traído a empresa. O que eu propus em uma live, até no canal da Belinha, eu repeti isso, foi, eu acho que essa possibilidade não é ilícito da nossa parte investigar também essa possibilidade. Eu acredito que eu ouvi isso no dia que fiz a live, pensando com o fígado, eu estava propenso a achar que houve. Eu estava propenso a achar que houve. Estava propenso a dizer sim. Hoje eu acredito que não. Eu acredito que não. Eu acredito apenas que o nosso líder teve medo. Eu acho que apenas teve medo, não teve... Faltou a ele o que era necessário. Tá? Mas desculpa, meus amigos. Você querer ignorar uma realidade, ou assim, se proibir, ou proibir alguém de fazer uma pergunta quando uma tragédia acontece, você está agindo que nem a esquerda. Eu não estou falando para vocês aqui que estão aqui agora. Eu estou falando aqui para o pessoal que vai ver essa live depois e vai falar que eu sou comunista, que eu só faz o L, que eu sou isso, aquilo outro. Eu não estou falando para vocês aqui agora, tá? Eu acho que procurar entender o processo eu uso minha conta do Wise, Armenio. Eu uso minha conta do Wise. O que está me sobrando de dinheiro, eu já estou comprando em euro e dólar, tá? O que está me sobrando, assim, hoje tem assim, as despesas do escritório da minha casa. O que está me sobrando de dinheiro, já estou comprando em euro e dólar e já estou colocando lá, que é pelo JP Morgan, né? Que você coloca. Nem o Alexandre de Moraes consegue bloquear a conta se ele quiser. Tá? Então... é outra situação delicada, que a gente vai conversar também sobre isso. Então, você volta mais uma vez com vocês. Você vai falar assim, pô, tal, direito a PIX, direito a não sei o quê, direito... Eu, particularmente, eu acho que eu até brinco. Com direito a PIX. Mas alguém esperava alguma coisa do Mourão? Alguém esperava alguma coisa do Mourão? Nada, né? Tem aquela expressão de onde você não espera nada que não vem porcaria nenhuma mesmo, né? E pelo Bradesco você pode comprar, inclusive no caixa eletrônico, você pode comprar moeda estrangeira, né? No Wise você gera um boleto, você pode gerar o boleto para uma conta em real, que tem a conta real do Wise, tem conta em dólar e euro também. O nosso amigo Ed Raposo está em Portugal, não sei, apesar que ele falou que vai voltar para o Brasil e tal. Eu falei para ele, olha, Ed, eu pensaria, porque o Ed, ele vive disso daqui, né? Ele vive disso daqui, ele vive exclusivamente disso daqui. E eu virei para ele e falei, olha, eu pensaria seriamente, porque assim, o Ed, para quem não sabe, o Ed Raposo, a família dele mora toda fora do Brasil, uma irmã dele mora nos Estados Unidos, outra irmã mora na Austrália, a mãe dele mora na França. E eu virei para ele e falei, olha... E o Ed é fluente em inglês. Fluente mesmo. Assim, ele conversa como nativo, ele conversa sem sotaque, né? Eu pensaria em pegar um mercado que está virgem na internet, que é um produtor de conteúdo para explicar para o mundo em inglês com regularidade. Não adianta a Fox fazer um vídeo de vez em quando com o Tucker Carlson. Mas sim, algum produtor de conteúdo fazer com regularidade, explicar para o mundo o que está acontecendo no Brasil. Tá? Eu até falei com ele, olha, Diego, dá uma pensada nisso. Ele, não, é que ele está numa cidade de Portugal que Então, não é rabo preso. Quando assim... Eles acharam que... Olha, eu vou falar uma coisa. Os militares estavam no fundo. Vamos explicar de uma forma direta, vai? Eles estavam com medo que se acontecesse alguma coisa. A esquerda voltaria com mais força e eles seriam perseguidos. Bom, serão perseguidos de qualquer forma. 8 mil militares foram exonerados já. Você viu? Vocês viram? Numa canetada do Lula. 8 mil já foram exonerados. Quem está achando que eles não vão ser perseguidos agora... Gente, eu estava vendo uma live agora. Vou até colocar para vocês um contributo que eu fiz com essa live. Olha, essa é a minha contribuição
Eu acho que isso daqui merece, pela minha ousadia, merece um superchat, nem que seja de R$1. Cadê? Ah, então, deixa eu tirar o... Peraí, calma, deixa só... Estava vendo agora uma live do Brasil 247 com Vadir Damus e duas figuras deploráveis da esquerda. Daí, obviamente, começam na live a perguntar quem matou a Marielle, etc. E daí eu fiz com a esquerda o que eles fazem sempre aqui nas lives da direita, né? Eu entrei no superchat deles para encher um pouco o saco. Quem são os mandantes da morte de Marielle? Os mesmos que mandaram matar Celso Daniel e Toninho do PT. Daí me bloquearam da live. Mas estive lá e deixei minha marca, tá? E até printei a tela e tal. E bloquearam logo na sequência dessa live. Eu até pensei em doar um dinheirinho para, sei lá, para forçar que eles lessem e só se dessem conta do que eu estava escrevendo no meio da leitura. Mas não dá, mas desculpa, não dá para doar um euro para esses caras, tá? Mas deu para dar risada, pelo menos. Agora, o que eu vou falar sério para vocês é que vendo a live do Brasil 247, hoje eu me dei o trabalho de ver inteira a live do Brasil 247. Gente, esses caras estão para entrar para vingança, entendeu? Eles até falam, olha, a gente não tá... a gente não quer fazer um governo de revanche, mas... Quando você fala mas, cara... Quando você fala a palavra mas, a conjunção adversativa mas, entretanto, né? É assim... Putz, é assim, eles vão entrar para vingança radical em cima dos militares. General Heleno, coitado, não. Coitado, General Heleno. Todos eles. Inclusive, aqueles que se bandearam para o outro lado, como, por exemplo, Santos Cruz. Tá? Inclusive aqueles que se bandearam para o outro lado, como Santos Cruz. Tá? Eu vou falar uma coisa, eu vou dar risada. Quando começava a militar sendo perseguido. Só não farão como vão colocar todos na cadeia. Exatamente. Se tivesse apenas um militar que fosse conhecedor da obra de Olavo de Carvalho, eles saberiam disso, né? Ou você prende os comunistas pelos crimes que eles praticaram, ou eles vão nos prender pelos crimes que nós não praticamos. Tão simples, né? Tão simples. Mas o que eu falo, eu vou dar risada desses caras. Ai, alguém vai me ligar para falar, Papini, vamos fazer uma live para defender as forças. Escambau. O escambau, quero mais que esse pessoal se lixe agora, tá? Vou ficar com peninha deles, tá? Bando de traidor da pátria. No caso do Bolsonaro, eu não considero o Bolsonaro traidor. Eu acho que ele cometeu um grande pecado de deixar as pessoas 60 dias, e até agora não falou ainda, né? Ele não falou ainda para as pessoas, gente, por favor, vão para suas casas. Ele não falou ainda, vão para suas casas. O que me preocupa, meus amigos, eu vou ter que falar isso de uma forma muito sincera, mas também, nesse momento, as pessoas que estão em frente ao quartel estão lá porque querem, tá? São maiores de idade, são maiores de idade, são adultos, vacinados, etc. É assim... Teve um vídeo hoje, não sei se vocês viram, eu não vou colocar aqui no canal para não derrubar a live, mas parece que o Barroso estava indo para Miami, parece que estava indo para Miami porque tinha um letreiro da Gol, né? E ele começou a ser xingado no aeroporto. As pessoas estão na frente de quartel. Hoje, o Lula tentou fazer palanque no enterro do Pelé, e de repente a multidão começou a falar: Lula, meu amorzão, teu lugar, né? Aconteceu isso daí também. A pergunta é, no melhor estilo república ditatorial africana, quanto tempo para acontecer
Quanto tempo vai demorar para acontecer de uma situação dessas, alguém dá a seguinte ordem para a equipe de segurança: metralha esse povo. Como a gente já viu acontecer, como acontece em país africano, como já aconteceu até na Inglaterra, com os irlandeses, no começo do século XX. Quanto tempo para acontecer isso? E pior, como é que vocês acham que a imprensa vai narrar? Você acha que o William Bonner vai narrar falando assim, não, gente, olha, as forças de segurança se excederam, tal, e mataram 25 pessoas? Nada. As pessoas que foram mortas vão ser terroristas, vão criar narrativas falsas, vão criar fichas criminais falsas. Minha preocupação é essa com essas pessoas. Minha preocupação é essa. Então, eu não consigo falar para as pessoas assim, continue em frente dos quartéis. Porque eu acho que hoje não é seguro. E daí vamos lembrar o Olavo de Carvalho mais uma vez. Quando os militares forem fazer algo, olha, Quite Please, processo de menos. Processo de menos, porque bem ou mal, você não vai preso. Processo de menos. Processo de menos. O que eu acho mais grave mesmo é alguém interditado, um segurança com o dedo mole, só voltar atrás na Praça da Paz Celestial na China. Exatamente, Lídia Alves. Só voltar atrás da Praça da Paz Celestial na China. Né? Esleano, obrigado, foi educado comigo. Eu estou do lado do Papini. Não, com certeza. Quem está aqui ao vivo tá. Eu não estou falando, assim, não se fala assim de estar do meu lado, necessariamente. Se fala assim, gente, a gente tem que ter um pouco de. Gente, vocês acham que eu não queria me iludir? Eu vou falar o que eu falei para vocês numa live. Eu vim para Minas Gerais com uma quantia, porque eu imaginei o seguinte, que Brasília, se acontecesse alguma coisa, Brasília fica tão lotada que eventualmente os sistemas de cartão, etc., iam ficar sobrecarregados. Então eu vim para Minas Gerais com uma quantidade de dinheiro em espécie suficiente para comprar o ônibus, para comprar passagem de ônibus daqui de Cataguases para Brasília e, sei lá, sobreviver lá em Brasília por 3 dias, 4 dias, uma semana, né? Então, assim, eu tinha essa esperança. Mesmo com todos os elementos indiciários em contrário, você fala, vai que eu tô errado. Né? Então, assim, se eu tiver errado, eu quero estar preparado para poder pegar um ônibus e ir até Brasília. Infelizmente, não foi isso que aconteceu, né? E não adianta agora de ficar... Agora, o que não dá... é para esse povo ficar aplaudindo formador de conteúdo que fica falando selva, aço, sabe? Fazendo caras, bocas, que eu conheço, fontes, etc, que não tem nada, e fica bravo ainda com quem fala a verdade. É complicado, meu amigo. Daí eu, assim, você quer mesmo ser enganado. As pessoas, na verdade, ficam muito bravas, né? Um dia eu conversei com um detetive particular, e eu também vejo isso muito no meu trabalho, né? É muito comum detetive particular que, quando descobre que o marido barra esposa estão sendo traídos, o marido barra esposa começa a duvidar da integridade deles. Acha que eles inventaram uma mentira, que eles estão, sabe, amando de alguém, etc. Que é metendo a peia em quem passa fazendo L? É xingando, é batendo, só para entender. Você falou uma gíria regional aqui, metendo a peia em quem está fazendo L. Espero que seja xingando, né? Então, eu vou falar uma coisa, Armênio. Tinha um lado meu que eu te falei, tinha um lado meu que eu queria acreditar. Sério. Tinha um lado. Olha, ontem não, desculpa, no dia 31, eu assisti ao vivo a live do Mourão. Sabe que você pega e fala, tenho certeza que ele não vai falar nada, mas, puta, deixa eu ligar a televisão, porque, sei lá, vai que num lampejo, sabe,
esses planos mirabolantes que o pessoal fica colocando na internet, né? Nada, a nada. Tristeza, tristeza. Grandes pessoas, o Caivano, o Saldanha, né? Faz tempo que a gente tem que chamar o Felipe Saldanha para o canal, inclusive, um dia aqui. Ele gosta muito de falar que ele foi eleito, né? Ele gosta muito de falar que ele foi eleito, que ele teve voto. Pô, as pessoas nem sabem que ele é na fila do pão, meu. Pelo amor de Deus, mano. É um vaidoso, né? É um vaidoso. Eu acho que se tem uma foto que retrata muito a pessoa do Hamilton Mourão, é aquela foto dele sendo maquiado. Agora sim, faltou uma posição mais firme do presidente. Faltou. Não adianta querer falar que não, que faltou sim, tá? Marinha do lado dele, algumas PMs do lado dele, povo do lado dele. Gente, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Deixa eu fazer uma pergunta bem objetiva. Alguém que consegue conceber, na situação oposta, o Lula com 70 milhões de apoiadores sofrer um golpe desses e o país, nesse momento, não estar pegando fogo? Alguém consegue imaginar isso? Vamos imaginar o contrário. Eu vou imaginar o contrário. Vamos imaginar que o TSE fosse pró-Bolsonaro, que o queridinho do sistema fosse o Bolsonaro, e que toda a eleição foi manipulada para a vitória do Bolsonaro, sendo que o Lula tinha 70 milhões de apoiadores. Mas a esquerda sendo a esquerda, que a gente conhece, que não aceita ouvir não. Alguém consegue imaginar? Nunca, nunca. Entendeu? E não está colocando fogo no Brasil já. Não está colocando fogo no Brasil. Agora fica aquele negócio assim... Ai, mas eu só vou fazer alguma coisa se eu tiver 100% de certeza, 100% de apoio. Quando o cara começa com esse papo de 100% de certeza, 100% de apoio, não vou falar que ele não queira fazer nada, mas ele está predisposto a não fazer nada. Tá? Porque assim, você nunca vai ter uma condição ideal para fazer nada na tua vida. Um curso, não, eu vou esse ano vou aprender inglês. Mas eu vou aprender inglês se eu tiver com um salário de 30 mil reais por mês, trabalhando 5 horas por dia, com 4 horas por dia livre. Para, amigão, você não quer. Você não quer. Tá? Você não quer. Pronto. Então fala mais, não quero, ponto. Eu quero fazer mestrado. Se eu quero fazer mestrado, se eu puder ficar 3 anos sem trabalhar, com 5 milhões de reais na conta bancária, tá, você não quer fazer mestrado. Tá? Você não quer fazer mestrado, você não quer fazer doutorado também. Porque, assim, quem eu conheço que faz trabalhando, dando aula, estudando, advogando, tudo simultaneamente, como foi meu caso, tá? Então, assim, o cara que fala assim, puxa vida, eu quero fazer, mas primeiro... Eu falava isso para um cliente meu, né? Depois eu vou começar a entrar nas pautas da live. Tinha esse cliente meu, chamava Paulo também, e um dia ele me ouviu, né? Ele sabia lidar muito bem com o comércio internacional, exportação, importação. E ele tinha um produto pronto na mão dele para ganhar dinheiro fazendo aquilo. E eu falava, Paulo, por que você não usa o que você já tem pronto para começar a ganhar dinheiro fazendo isso? E, obviamente, se ele é cliente de advogado, então ele tinha problemas a serem resolvidos com o advogado. Ele falava, não, Papinho, não vou fazer isso, sabe por quê? Porque primeiro, e de vez em quando o Paulo está aqui me olhando nas lives, tá? Primeiro, eu quero esperar resolver todos os problemas da minha vida, para depois começar a fazer algo. Um dia eu virei para ele e falei, mas Bel, deixa eu falar uma coisa para você como amigo. O que você quer não vai acontecer. O mundo não vai parar para que você resolva seus problemas. Até porque, vamos lá, se o Bolsonaro tivesse 100% de apoio, não precisaria também, né? Porque ele tinha 100% de apoio. Se ele tivesse 100% de apoio nas forças, esse 100% de apoio nas forças também se refletiria fora das forças. Estamos falando do judiciário, estamos falando do Ministério Público, tá? Então, assim, ele procurou uma desculpa para não fazer nada. Ficou com medo que talvez viesse uma comissão da verdade, etc.
Eu acho que ele vai pedir asilo fora do Brasil. Não tô condenando ele por isso. Eu acho que ele não tem que ficar no Brasil para ser preso. Apesar de que eu acho que ele não vai preso também. Tá? Vou falar por que eu acho que ele não vai preso. Porque o Lula, ele tinha um desejo que o brasileiro fosse salvá-lo em Curitiba se ele fosse preso, que tivesse uma convulsão social enorme se ele fosse preso. O desejo que o Lula tinha em relação a ele é o que aconteceria no Brasil se o Bolsonaro fosse preso. Se amanhã o Bolsonaro vai preso, vai para uma carceragem na Papuda, eu não sei, não sei quem está aqui. Eu pego o ônibus e do mesmo dia eu vou para frente da carceragem. E vou acampar lá na frente. Não vou admitir. Outro dia eu dei um expor no petista no meu Facebook, que ele pegou e falou: mas você também falou do Bolsonaro. Eu peguei e falei: amigão, deixa eu falar uma coisa. Eu posso falar mal do Bolsonaro, petista não pode. Tá? Petista não pode. Peguei e bloqueei. É mais ou menos aquele negócio assim: olha, de amigo meu eu posso falar mal, entendeu? Eu posso falar mal, mas estranho não pode. De parente é a mesma coisa, de esposa é a mesma coisa, etc. Não vejo. Primeiro que assim, eu não consigo comparar o Jânio Quadros com o Bolsonaro. Primeiro que o Jânio Quadros era um ladrão. Era um ladrão, era um alcoólatra, tá? Ele não era um democrata, não tinha afeição nenhuma pela democracia. Na verdade, o Jânio Quadros ele tentou criar uma situação de instabilidade no país. Inclusive, o vice dele estava na China na época, né? Ele tenta criar uma situação de estabilidade no país para que as pessoas falem: meu, pelo amor de Deus, reassuma a presidência, que sem você isso daqui vai virar o caos, como virou. Foi importante você fazer essa pergunta, Clauberto. Sabe por que foi importante essa tua pergunta? Porque a gente fala muito, né, da história do Brasil e a gente não fala de um dos maiores culpados do Brasil tá no lugar que ele está hoje, que chama-se Jânio da Silva Quadros. Esse cara foi uma verdadeira desgraça para o país. Eu também eu concordo um pouco com você, Nidia. Eu concordo bastante com você, Nidia Alves. Concordo bastante com você. É assim, ambos, né? Ambos eram líderes adorados, estavam fazendo um ótimo trabalho institucional, econômico, etc. Adorados dentro e fora do país, e deixaram que meia dúzia de golpistas conspiradores tomassem o poder deles. E não vamos fazer nada, porque se a gente fizer alguma coisa, pode ser que tenha uma guerra civil. Então, amigo, esse medinho, né, é meio complicado, porque assim, vamos lá. Se você tiver um carro bom, as pessoas vão querer, eventualmente o ladrão de carro vai querer roubar o teu carro bom. Ninguém vai querer roubar a Fiat 147 e cair dos pedaços. É assim, o Brasil é um país rico, próspero, quando pega um governo de direita, conseguir fazer a economia deslanchar, como foi o caso do Dom Pedro, como foi o caso do Bolsonaro, é daí que os abutres vêm para falar: opa, agora eu quero poder para mim. Agora eu quero poder para mim. Inclusive, a gente é muito reverenciado no meio do direito, né? Rui Barbosa, mas um dos fomentadores do golpe de 1889 foi Rui Barbosa, né? Então, eu compararia mais o Bolsonaro ao Dom Pedro, tá? Compararia mais. Outro dia eu estava falando com o Cristiano Caiado de Ascioli, que ele é monarquista. Concordo exatamente, Paulo San. Não ia sequer precisar. As PM já dariam conta do recado. E as Forças Armadas, né, que elas se provaram extremamente covardes. Eu acho que o maior risco hoje para o Exército de Caxias é morrer de susto se acontecer alguma coisa. Eu acho que não ia fazer nada.